Olá, aluno! Seja bem-vindo ao curso de Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo e na aula de hoje, em Direito Internacional Privado, estudaremos os elementos de conexão. O examinador, no exame de ordem, costuma perguntar duas coisas principais quando trata de Direito Internacional Privado. Ou é competência internacional, que a gente já viu, que a gente chamou de limites da jurisdição nacional, ou elementos de conexão. Ele não costuma colocar as duas questões numa mesma. Ele coloca um problema sobre competência e outro de elemento de conexão. Mas são duas coisas extremamente importantes e que na prática você tem que definir primeiro onde entra com a ação e outra qual a lei aplica. Professor, o senhor está falando que eventualmente eu vou entrar com essa ação no Brasil e ter que aplicar a lei estrangeira? É isso mesmo. Eventualmente a ação deve ser proposta no Brasil e aplicar a lei estrangeira. Nós não vamos estudar, pelo menos aqui por exame de ordem, professor, mas como que ele vai aplicar essa lei estrangeira? Tem formas de se aplicar a lei estrangeira. O Código de Bustamante fala que pode ser ou por uma certidão legalizada de dois advogados inscritos na ordem dos advogados do outro país, ou via diplomática. Mas o fato para a gente importante para o exame de ordem, fazer o estudo dirigido primeiro, que a ação pode ser proposta aqui no Brasil ou no estrangeiro, e nós já vimos isso em aula passada. E o segundo fato é que, se a ação for proposta no Brasil, eventualmente tem que aplicar a lei estrangeira ou a brasileira, segundo o que nós chamamos de elementos de conexão. Os elementos de conexão são essas regras que vão estar na LINDB, entre os artigos 7º a 11. Ali estão as regras que vão indicar que lei se aplica. Então, legal, descobrimos que a ação pode ser proposta no Brasil, e aí não esqueçam de ver ou rever a aula passada, em que a gente estudou o artigo 21, 22, 23, 24 e 25 do CPC. Definimos que a ação pode ser proposta no Brasil? Legal, agora a gente parte aqui para a LINDB, artigo 7º ao 11. No artigo 7º da LINDB estão alguns elementos de conexão que estão ligados à pessoa e ao estado civil dessa pessoa. Vamos ver, vamos ler esse artigo. Artigo 7º da LINDB. A lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e fim de personalidade, nome, capacidade e direitos de família. Então, se nós tivermos uma ação em que envolva começo e fim de personalidade, para dizermos, olha, o embrião tem vida ou não tem vida? Que lei se aplica? A do domicílio da pessoa. Vejam no artigo 7º, vamos olhar novamente aqui, que ele fala: a lei do domicílio da pessoa determina as regras sobre começo e fim de personalidade. Então, se nós estivermos diante de uma situação dessa, nós vamos ter que falar onde está essa pessoa, para eu dizer se tem vida, se não tem vida, se ela morreu ou não morreu, quando que morre, quando que nasce. Então, é o domicílio dessa pessoa. Então, ainda que a gente ajuize a ação no Brasil, eventualmente, nós já estudamos sobre isso, que lei aplica? Ela está no Brasil? Aplica a lei brasileira. Está na Alemanha? Aplica a lei alemã. O mesmo vale para nome. A pessoa quer alterar o nome. Quer alterar o nome? Onde ela está domiciliada? Está domiciliada no Brasil? Aplica a lei brasileira. Pode alterar o nome segundo as leis brasileiras. Ah, não, ela está domiciliada na Escócia. Puxa, na Escócia, aí vai ter que aplicar a lei escocesa para saber se pode alterar o nome ou não. O mesmo vale para capacidade. Então, capacidade jurídica. Ah, com quantos anos a pessoa tem capacidade? Está no Brasil? É a partir dos 18 anos. Ah, não, ela está domiciliada na Inglaterra. Aí são as regras de lá. Então, a gente aplica a lei de lá. E o mesmo vale para direito de família, questões sobre casamento, questões sobre paternidade, são definidas, então, pela lei do domicílio da pessoa. Bom, mas tem 3 parágrafos aqui nesse artigo 7º que eu destaquei, que eu separei, que podem ser cobrados no exame da ordem. Os outros artigos são bem mais difíceis, e como a gente faz um estudo mais dirigido, mais focado, nós vamos nos ater a esses 3 parágrafos. Vamos lê-los. Parágrafo 1º. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e as formalidades da celebração.
Ora, nós vimos que em relação ao caput, direito de família aplica o domicílio da pessoa. Então, se o casal de brasileiros casou-se no Brasil, mas mudou eventualmente para a Inglaterra e eles querem lá discutir uma questão sobre o casamento, como regra, aplica-se a lei inglesa. Afinal, eles mudaram para lá e se submeteram à lei de lá, inclusive sobre o casamento. Não é porque casou no Brasil que necessariamente aplicará a lei brasileira. Aplica do domicílio da pessoa, nós acabamos de ver isso. Mas, para algumas regras especiais, vai aplicar a lei brasileira. Então, vamos voltar aqui para o parágrafo primeiro. Olha só. Realizando-se o casamento no Brasil, e aqui não me importa a nacionalidade das pessoas, nem o domicílio, mas se o casamento ocorreu no Brasil, em relação aos impedimentos e formalidades, aplica-se a lei brasileira. Então, por exemplo, o pai casou com a filha. Não, mas a lei brasileira não permite isso. O casamento ocorreu no Brasil? Não, esse casamento não pode ser considerado válido. Ele feriu uma regra de impedimento de casamento. E as formalidades, os proclamas do casamento também devem seguir as regras brasileiras, porque o casamento ocorreu no Brasil, segue as nossas formalidades, não importa a nacionalidade ou domicílio das partes. O segundo ponto dentro desse artigo 7º que merece um destaque é o parágrafo 3º. Vamos ler. Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Então, se tratar de uma questão de invalidade do matrimônio, uma das partes quer ajuizar uma ação para invalidar esse casamento. Só que eles estão agora cada um morando no lugar, porque eles casaram no Brasil, ficaram morando aqui 2, 3 anos e depois mudaram para a Inglaterra. Depois se divorciaram, um voltou para o Brasil, um está na Inglaterra. A regra do caput não era o domicílio da pessoa? Só que cada um está num domicílio agora. O que o código fala? Tendo domicílio diversos, o primeiro domicílio conjugal. Eles moraram primeiro aqui no Brasil? Então aplica-se a lei brasileira. Se tivesse sido no estrangeiro, esse primeiro domicílio conjugal, aplicaria essa lei do país onde eles mantiveram esse primeiro domicílio conjugal. E o parágrafo 4º, que traz uma regra parecida com esta que nós acabamos de estudar, mas que diz respeito a regime de bens. Vamos para o artigo. O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiver os nubentes domicílio. Então é aquilo que eu expliquei. Se as pessoas quiserem se divorciar e estiverem no estrangeiro e tiver que entrar com essa ação no Brasil, porque, por exemplo, os bens estão no Brasil, aplica-se a lei do país em que elas estiverem domiciliadas. Mas aí o código traz uma nova parte. E se esse for diverso, o primeiro domicílio conjugal. Então, se tiver uma ação de divórcio para discutir o regime de bens, aplica-se a lei do domicílio. Mas se forem diferentes os domicílios, o do primeiro domicílio conjugal. Tá bom? Então, o artigo 7º fala de direito de família, de capacidade, nome. Então, essas questões, juntamente com começo e fim de personalidade, são regidas pelo elemento de conexão que nós chamamos de domicílio da pessoa. É o domicílio da pessoa que vai definir que lei se aplica. Mas, professor, e se for uma questão de bens? Uma questão de usucapião, por exemplo, uma disputa possessória? Qual o elemento de conexão? Artigo 8º da LINDB. Vamos ler. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se a lei do país em que estiverem situados. Então, nós usamos a lei do local onde o bem se encontra. Esse se encontrarem situados que ele fala é onde o bem se encontra fisicamente. Então, por exemplo, um argentino e um chileno disputando a posse de um bem no Brasil. Que lei se aplica? A brasileira, porque eu não quero saber a nacionalidade dessas partes, não quero saber o domicílio delas. Vai aplicar a lei onde o bem se encontra. Então, a lei aplicável é a brasileira. Nesse caso, coincidentemente, a ação deve ser proposta no Brasil, porque a gente já estudou em outras aulas que quando se tratar de bens imóveis, por exemplo, a ação deve ser proposta no Brasil. E também a lei aplicável é a brasileira, porque o bem aqui se encontra. E o artigo 8º também traz duas hipóteses aqui que diferenciam um pouquinho do caput.
Vamos ler primeiro o parágrafo 1º desse artigo 8º. Aplique-se a lei do país em que estiver domiciliado o proprietário. Então agora não é mais a situação do bem, sim o domicílio do proprietário. Quanto aos bens móveis que ele trouxer ou destinar a transporte para outros lugares. Então se forem bens que a pessoa traz com ela, ou utilizar para transporte, então a pessoa pegou o seu carro e foi para a Argentina, por exemplo. Aí é o domicílio do proprietário que vai definir que lei se aplica e não onde o bem se encontra, porque ele foi com o seu carro até a Argentina, o bem se encontra lá. Se houvesse uma disputa agora de posse, de propriedade com esse bem, não ia usar a lei argentina, mas a lei brasileira. Por quê? Porque a propriedade era deste brasileiro. E se alguém está querendo pegar a posse desse veículo lá na Argentina, vai aplicar a nossa lei. É do domicílio do proprietário e não do possuidor, por exemplo. E o parágrafo 2º desse artigo 8º trata de penhor. E prestem atenção, não é penhora, é penhor. Penhora é um instituto de processo civil, por exemplo, para tentar, numa execução, pegar os bens dessa pessoa. Então você penhora as contas dessa pessoa, penhora um veículo, penhora um imóvel, isso é penhora. O nosso é penhor. É um instituto que existe no Brasil, mas é pouco usado. Então, é aquela possibilidade de você deixar o bem com uma pessoa, ela lhe empresta um dinheiro a juros e ao final você tem a possibilidade de pegar o bem de volta. Se você não pagar dentro do prazo o bem, ela fica com a coisa. No Brasil é muito comum na Caixa Econômica Federal o penhor de joias, né? Em outros países, como os Estados Unidos, esse instituto é muito comum, mas no Brasil é um pouco mais raro. E vamos ver a regra que ele diz sobre penhor. Então, na linde, artigo 8º, parágrafo 2º. O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa em cuja posse se encontra a coisa apenhada. Bom, vejam aqui que ele fala apenhada, não é penhorada, porque é penhor. Então, se você for aos Estados Unidos, eu falei que é muito comum lá o penhor, deixar o seu celular e pegar um dinheiro, olha, deixa lá o celular lá na loja de penhores, e pegou $500. Muito bem, você tem lá um mês para devolver esse dinheiro. Passou um mês, você não devolveu e quer discutir, quer rever essa questão judicialmente, vai utilizar que lei? A lei americana. Por que a lei americana? Porque com quem está a posse da coisa, você deixou a coisa lá. Não é o domicílio do proprietário, mas de cuja pessoa tem a coisa apenhada. Então, nesse caso, ainda que entre com a ação no Brasil, porque, por exemplo, se trata de direito do consumidor, e nós já vimos lá no artigo 22, inciso 2 do Código de Processo Civil, que pode ser ajuizada ação no Brasil em relação de consumo, mas a lei aplicável vai ser a americana. Por quê? Porque você deixou a coisa lá, então vai aplicar a lei americana. O artigo 9º da linde é muito importante, ele trata de direito contratual, de obrigações. E ele é muito comum, aplicado inclusive na vida prática, e por isso que o exame de ordem também costuma cobrar essa questão, porque diz respeito à maior parte do direito internacional. Boa parte do direito internacional privado diz respeito a contratos internacionais. Então vamos ler o artigo 9º caput da linde. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Então, é onde foi celebrado o contrato, por exemplo, onde constituiu essa obrigação. Pode ser também uma obrigação extracontratual, como um acidente de trânsito. Então, onde aconteceu o acidente é onde se constituiu a obrigação. Então, se nós imaginarmos, por exemplo, que uma empresa brasileira vai até a Bélgica e lá celebra um contrato com uma empresa alemã, que lei vai ser aplicada? A lei belga, porque lá foi constituída essa obrigação. Ainda que nós entremos com ação no Brasil, por exemplo, havia uma cláusula de eleição de foro definindo que podia entrar com ação no Brasil, mas a lei aplicada vai ser a belga. Por quê? Porque, segundo o artigo 9º, aplica-se a lei do país onde se constituiu a obrigação, onde foi assinado esse contrato. Não podemos confundir, então, jurisdição nacional, os limites da jurisdição nacional que diz respeito à competência, onde entrar com ação,
com o elemento de conexão, que é a lei que será aplicada. Primeiro a gente define lá no Código de Processo Civil, artigos 21 a 25, quando pode entrar com ação no Brasil ou deve entrar com ação no Brasil. E outra coisa é que lei se aplica. Bom, mas o artigo 9º também tem duas situações excepcionais, especiais. Vamos ler a primeira, o parágrafo 1º do artigo 9º. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil, então vai ser cumprida essa obrigação no Brasil, ela vai ser executada aqui, vai construir o prédio aqui, por exemplo. E dependendo de forma essencial, será observada admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Bom, o que ele está falando é o seguinte: há alguns tipos de contratos que dependem de forma essencial. Por exemplo, compra e venda de imóveis. Depende de registro no cartório de registro de imóveis, da escritura. Quando for tratar de uma questão dessa, vai ser aplicada a lei brasileira, por exemplo. Então, a lei brasileira será aplicada quanto a esses requisitos. Agora, se tiverem outros requisitos extrínsecos, que aí são menos importantes, acessórios, aí pode ser usada a lei estrangeira. Mas o requisito essencial de validade, que é o registro em cartório de imóveis, depende da lei brasileira. E o parágrafo 2º do artigo 9º trata de proposta de contratos. Vamos ver o que diz. Parágrafo 2º. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Então, se um brasileiro manda uma proposta de compra de um bem que está lá na França e este francês aceita a proposta, mas depois o brasileiro não dá continuidade, não cumpre com aquilo que ele prometeu, qual vai ser a lei aplicada? A do domicílio do proponente. Então vai aplicar a lei brasileira. Aí você vai no Código Civil, vai verificar, olha, é a pessoa que fez a proposta e a outra aceitou, tem que cumprir essa proposta? É isso que a gente vai verificar. Mas quem vai definir isso é o domicílio do proponente e não daquele que aceitou a proposta. O artigo 10 da LINDB trata de sucessão. Vamos ler o artigo. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que está domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e situação dos bens. Professor, mas o senhor não disse lá na aula de limites da jurisdição nacional que se o imóvel estiver no Brasil ou se o bem móvel estiver no Brasil, tem que entrar com ação no Brasil? Sim, eu falei para vocês, uma coisa é onde entra com ação, outra coisa é que lei aplica. É verdade, se tiverem bens no Brasil, segundo o artigo 23, a ação deve ser proposta no Brasil. Mas aqui o artigo 10 está falando que a lei aplicável, a lei do direito material, e não onde entra com a ação, a lei do direito material vai ser a do último domicílio do defunto. Aqui ainda traz uma expressão antiga, defunto, que hoje nós chamaríamos de decujus. Então, vai ser aplicada a lei do último domicílio do defunto, do decujus. Então, deixou bens no Brasil, mas estava morando em Portugal quando faleceu, entra com a ação no Brasil e aplica a lei portuguesa. Vai aplicar a lei portuguesa para definir como vai ser partilhado esses bens. E não importa a nacionalidade dessa pessoa, desse falecido. O que importa é o último domicílio dele. Mas tem uma exceção, e essa exceção já caiu mais de uma vez no exame de ordem, e é importante ela. Ela é uma exceção tão grande que ela não está prevista só na LINDB, no parágrafo 1º, mas está prevista no inciso 31 do artigo 5º da Constituição Federal. E é por isso, então, que já foi cobrado mais de uma vez, porque é uma exceção, inclusive, constitucional. E praticamente o mesmo texto consta da LINDB e da Constituição. Vamos ler. A sucessão de bens de estrangeiros, então estamos falando de um estrangeiro, não de um brasileiro, situados no país, que país? É o Brasil, será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Então, se nós estamos falando de um estrangeiro que tenha cônjuge ou filho brasileiro, ele mandou aplicar a lei que for mais benéfica para esse cônjuge ou filho brasileiro. Ou a brasileira ou a estrangeira, que ele falou lei pessoal do decujus.
Então, qual vai ser a mais vantajosa? Então, naquele nosso exemplo, tem bens no Brasil, mas vai ser aplicada a lei de Portugal porque ele estava morando lá. Tudo bem. Mas se tiver um cônjuge brasileiro ou filhos brasileiros e a lei brasileira for mais benéfica, aí não se aplica a regra do caput, que mandou aplicar a lei do último domicílio, e sim vai aplicar a lei brasileira, porque ela vai ser mais vantajosa, hipoteticamente. Agora, não, é a portuguesa que é mais vantajosa. Então aplica a lei portuguesa. É a que for mais benéfica ao cônjuge ou filho brasileiro, ainda que o falecido seja estrangeiro. E o parágrafo 2º, também desse artigo 10, fala de sucessão por testamento. Vamos dar uma olhadinha. A lei do domicílio do herdeiro ou do legatário regula a capacidade para suceder. Então, para sabermos se um herdeiro pode ser ali verdadeiramente receber os bens, ou se um legatário, que é geralmente ligado a testamento, também pode receber esses bens, o que vai definir isso é a lei do seu domicílio. Então, ainda está em gestação a criança ali, a pessoa. Tem capacidade já para suceder? Que lei vai dizer isso? É a brasileira ou a estrangeira? Onde está domiciliada essa pessoa? Está domiciliada no Brasil? É a lei brasileira que vai dizer se ela tem capacidade para suceder ou não. Não, ela está lá na França, mora lá, está lá, é a lei francesa que vai dizer. E por fim, o artigo 11 da LINDB fala de direito societário. E no direito societário, a regra é o local onde essa sociedade foi constituída. Vamos ler o artigo 11. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Então, se houver, por exemplo, solução parcial da sociedade, vai aplicar a lei onde foi criada essa empresa, onde foi constituída essa empresa. Não importa onde estão os sócios. A lei aplicada é local onde a empresa foi criada, foi constituída. Muito bem. Nós já estudamos, então, a competência internacional, os limites da jurisdição internacional e os elementos de conexão, que vão indicar que lei se aplica. É um tema bem difícil. Se tiverem alguma dúvida, enviem alguma mensagem que eu vou ajudar a esclarecer esses pontos para vocês. E na nossa última aula de Direito Internacional Privado, estudaremos homologação da sentença estrangeira, que também é um tema que o examinador da ordem adora perguntar, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Até mais!